Bem-vindo a essa aula! Agora a gente vai falar sobre comportamento. Eu vou dedicar essa aula a explicar em detalhes qual que é o comportamento adequado de uma secretária ou de um secretário. Qual que é o comportamento esperado, né? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a aparência. Quando eu falo em aparência, eu me refiro a estar em harmonia e estar compatível com o ambiente do consultório. Você não deve ser o foco das atenções. Você precisa estar ali como uma figura que representa o médico e muitas das coisas referentes, inclusive à sua aparência, precisam ser definidas por ele. O que eu vou falar aqui é em termos gerais. Você precisa estar com as unhas limpas, bem pintadas, sem exageros de tamanho, de cores. Nada de unha descascando, cores muito extravagantes. Inclusive, pode existir uma regra no consultório em que você trabalha que as cores têm que ser pastéis, têm que ser cores nudes, não pode usar vermelho. E se for essa regra, não adianta discutir. É melhor que você, durante a semana, mantenha a unha pintadinha com cores claras e durante o fim de semana você use extravagância, você mostra ali a sua personalidade nas unhas. Mas no ambiente de trabalho, a gente precisa seguir regras. Homens, inclusive, mantenham a unha curtinha, podem pintar com uma base. Isso traz uma aparência de limpeza. Em relação ao cabelo, você precisa estar com o cabelo arrumado. Homens precisam estar com cabelo, com barba feitos. Mulheres, vocês não podem ficar usando coque bagunçado, amarrado com caneta. Vocês não podem usar aqueles prendedores super escandalosos. Tudo tem que estar em harmonia. Se houver um padrão de penteado, como um coque, respeite as exigências. Não adianta ficar reclamando. É melhor você gastar o seu tempo com outra coisa. Não ficar só reclamando que é assim, que é assado. Se existe um padrão, siga esse padrão. E isso funciona também para uniforme. Se existe um uniforme padrão, faça uso, mantendo-o sempre limpo, bem passado. Se não existir um uniforme, opte por roupas sociais, sem estampas, sem decotes, com cores sóbrias. Você tem que lembrar que você não está na recepção para mostrar a sua personalidade através das suas roupas, dos seus acessórios. Você precisa estar neutro em relação ao ambiente. Agora, se no local que você trabalha não existe um padrão de uniforme, proponha isso para o seu supervisor, para o seu diretor técnico. Não custa tanto para a estrutura do consultório investir, em uniformes e dar uma aparência tão bacana. Você não precisa ficar usando as suas roupas, se preocupar em gastar dinheiro para ter roupas para trabalhar. Com 2 conjuntinhos de uniforme você consegue manter a semana e fica muito bacana. Então, lembrando que a gente já falou na aula anterior, quer propor um uniforme? Não chega como um problema para o teu superior, não. Vai para a internet, procura o que você acha legal, o que você, dentro dessas características que eu falei, cores sóbrias, roupas sem decote, nada muito justo. Escolhe ali um uniforme e propõe para o teu superior. Olha só, o que você acha? Você gostou desse uniforme? A gente pode começar a usar? O que você acha? Troca com ele. Já vai com algumas opções. Seleciona 3 aí que você tenha gostado e coloca para ele escolher. As chances do seu supervisor ficar satisfeito com essa atitude sua proativa, que já vai com uma possibilidade de resolução para aquele problema, para aquela situação, é muito grande. Um outro fator importante é em relação ao sapato escolhido. Primeiro, precisa ser algo confortável para você. Agora, sem exageros quanto ao tamanho do salto e a cor. Não pode ser aquele sapato que faz barulho quando você fica andando. Sabe por quê? Aquele toque, toque, toque do barulho do sapato, quando você anda, ele tira a sensação de paz, de calma do ambiente. Ele transmite uma sensação de agitação e de pressa, que são sentimentos que definitivamente a gente não quer que o nosso paciente tenha. E por último, e não menos importante, mulheres. Usem maquiagens delicadas, sem brilho, sem cores exageradas. Você precisa encarar a sua aparência como sendo o seu figurino de uma grande peça de teatro. Se você já foi no teatro, você sabe o que eu tô falando. Todos os uniformes ali, toda a maquiagem, todo o cabelo é pensado na mensagem que quer ser passada daquela situação, daquela peça. Você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila que isso vai ser elegante. E é esse o comportamento esperado de uma secretária e de um secretário nota 10. Sabendo disso que eu falei, esqueça então adereços extravagantes, maquiagens exageradas, perfumes com cheiros fortes. O consultório que você trabalha pode ter uma fragrância, ter uma essência particular. A recepção ela não tem que ter o teu cheiro. Ela tem que ter o cheiro das flores, ela tem que ter o cheiro que o responsável técnico escolheu como fragrância ali para o ambiente. Sabendo disso, esqueça adereços extravagantes, maquiagens exageradas, saltos muito altos, muito barulhentos, roupas decotadas, apertadas. Definitivamente o seu objetivo é chamar a atenção pela qualidade do seu trabalho e não pela sua aparência. Vamos falar agora da sua voz. Nossa, Clara, tem que falar da voz? Tem sim. A sua voz, ela não pode se destacar no ambiente. Mais uma vez, a gente está em busca de harmonia. Então, de forma geral, você deve falar num tom de voz baixo. Isso quer dizer agradável. Não adianta falar também sussurrando, sabe? Que parece que você está apático, cansado. Não adianta. Você precisa combinar energia na voz, mas com volume baixo, um volume agradável. Além disso, você precisa falar de forma pausada, para que as pessoas possam te compreender.
Uma das maiores dificuldades nos relacionamentos, nas relações interpessoais é a comunicação. Uma pessoa fala uma coisa, a outra acha que entendeu e assim acontecem os maiores mal-entendidos. Então sempre se certifique que o paciente compreendeu o que você falou, o que foi dito. O próximo módulo, ele é todo sobre comunicação, tão importante que é esse assunto. Uma outra coisa importante, evite usar gírias. Palavrões, então, são inaceitáveis. Lembra quando eu falei que a aparência é o figurino do espetáculo? Pois bem, o que você diz e como você diz são as falas desse espetáculo, são os diálogos. E é assim que a gente precisa encarar o nosso trabalho. Os pacientes, eles são os nossos convidados. E para oferecer a eles a melhor experiência, a gente precisa se esforçar, a gente tem que se dedicar. E dá trabalho. Se fosse fácil ter um atendimento de excelência, todo mundo ofereceria um atendimento extraordinário. Se você quer se dedicar como um profissional de qualidade, você precisa sair da zona de conforto. E eu vou te falar mais uma coisa. Todas essas características, elas são treináveis. No início, você vai precisar ter atenção com a voz, com as palavras, mas depois de um tempo, isso vai ser natural para você, isso vai fluir naturalmente. O terceiro comportamento é a pontualidade. Quem se programa, guarda o que eu vou falar, quem se programa para chegar na hora, vai sempre chegar atrasado. Sabe por quê? O trânsito é péssimo, o ônibus não parou no ponto, teve um acidente no caminho, estava chovendo. E sabe o que é isso? Um monte de desculpas. Porque o responsável por estar na hora é você. E de uma vez por todas, você precisa assumir essa responsabilidade, parar de colocar a culpa nas coisas. A culpa não foi do trânsito, a culpa foi sua, que não se programou para sair um pouco mais cedo, mesmo sabendo que podia pegar trânsito. Você assumiu o risco de chegar atrasado e precisa assumir isso até o fim. É claro que imprevistos acontecem, mas eles precisam ser raridade, eles têm que ser exceção. Se forem muito frequentes, provavelmente você está com alguma dificuldade de planejar o seu deslocamento, o seu acordar, e você precisa rever isso. O ideal é que você se programe para chegar 15 a 20 minutos antes no seu trabalho. Chega com calma, organiza o que for preciso para estar recebendo o primeiro paciente e ter uma folga, caso de fato algum imprevisto aconteça. Você fica preparado quando você se adianta. Não existe essa do consultório começar a funcionar às 8 e você se programar para chegar às 8. E se tiver um paciente muito pontual, que chega 20 minutos antes? Ele vai ficar esperando o quê? Na recepção, na rua, como que você espera? Isso não vai definitivamente ser um atendimento de qualidade. Então, o primeiro atendimento a determinada hora, você precisa chegar bem antes disso para preparar a estrutura, para ver se está tudo certo, se está tudo limpo. Agora a gente vai falar sobre descrição. Quem você vê no consultório, o que você ouve no consultório, você tem que deixar no consultório. Não vale chegar para sua vizinha e comentar que foi lá no seu trabalho uma conhecida dela. Você não trabalha num restaurante, você trabalha numa clínica, você trabalha num consultório médico. E o que essa pessoa, o que essa paciente foi fazer lá, não diz respeito a ninguém. Pode ser alguma coisa, inclusive, que a paciente queira manter em sigilo. E isso é muito sério na medicina. Então, nada de comentar o quanto que a paciente X gastou ou como que a paciente Y está sempre lá. Um comentário da sua parte, que pode nem ser maldoso, pode afastar uma paciente do consultório e ainda pior, trazer repercussões piores mesmo. No momento que essa paciente se sente prejudicada e quiser reclamar do seu médico, você precisa lembrar que a ação pode ser sua, mas que você representa o seu responsável técnico, o médico, e é ele que vai responder pelas suas ações enquanto você estiver sobre a responsabilidade dele. Essa descrição, ela vale para os pacientes, mas ela vale para o teu chefe também. Então, nada de ficar falando da vida dele, de algum documento que ele tenha recebido, de alguma conta pessoal que você tenha visto ou que você tenha pago para ele. Você precisa ser um funcionário tão discreto que o seu chefe queira confiar a você responsabilidades cada vez mais específicas, mais especiais, mais íntimas. E isso vai nos levar a outra característica comportamental fundamental para uma secretária ou um secretário nota 10. Confiança. Você precisa ser inquestionavelmente honesto. Você precisa ser brutalmente honesta. Isso não é algo, gente, que se ensina. É algo nato que tem a ver com o nosso caráter. Você já ouviu a expressão? Ah, fulano era tão confiável que podia deixar ouro em pó que ele não mexia. Um profissional de confiança, ele não quer o que não é seu, mas também vai muito além a confiança. Não é só uma questão financeira. Ter um funcionário de confiança é saber que ele deseja o bem da equipe, que ele deseja a prosperidade do seu trabalho e que ele vai estar empenhado para alcançar bons resultados. Isso também é ser de confiança. Uma outra característica desejada de uma secretária, de um secretário nota 10, é uma pessoa entusiasmada. Isso significa ser uma pessoa disposta a enfrentar as dificuldades, os desafios, que não se deixa abater e transmite confiança para todos ao seu redor.
Sabe aquela pessoa otimista, agradável, que vê facilidade e não vê dificuldade nas coisas? Essa é uma pessoa entusiasmada. Ter problema pessoal, todos nós vamos ter em algum momento, mas isso não pode comprometer o nosso rendimento no trabalho, porque você precisa ficar com uma certeza. Se você não tiver o seu emprego, você vai ter ainda mais motivo para se preocupar e vai ter ainda mais problemas. Então, dê o seu melhor, mesmo nos dias ruins, nas fases ruins. Não use o horário do trabalho para ficar falando sobre assuntos pessoais, sobre problemas que você está enfrentando. No trabalho, a gente espera produtividade e não conversas pessoais. Um outro item, a atitude. Já falei sobre isso, né? Trabalhar com alguém que tem um perfil proativo é maravilhoso. Alguém que se esforça para estar à frente dos acontecimentos. Alguém que se esforça para prever situações e agir da forma mais rápida para evitar maiores problemas. Sabe aquela pessoa que só sabe repassar problema lá pro chefe? Ah, o ar-condicionado quebrou, o filtro de água não está filtrando. Caramba, o filtro está com um defeito? O que você acha de procurar 3 orçamentos? E quando você for passar o problema para o seu supervisor, você já informa que está aguardando resposta para resolver o problema, bababá. Sempre que você identificar um problema ou perceber que um problema está quase lá acontecendo, se antecipe. Surpreenda o seu supervisor já sugerindo uma solução, ao invés só de ser aquela pessoa que sinaliza problema. Isso vai mostrar a ele que ele pode delegar a você mais responsabilidades, coisas cada vez mais avançadas, porque você está demonstrando que você dá conta do recado. Uma outra coisa